Olá pessoal da Reset, hoje nós estamos falando de dinheiro extra de 13º. Você recebe? Já sabe o que vai fazer com ele? Nossa entrevista hoje é com o Joelson Sampaio, que é economista da FGV. E nós temos aqui na pesquisa do Fala Brasileiro, Joelson, a pergunta se as pessoas, o trabalhador já sabe o que vai fazer com esse dinheiro. 96% disseram que sim, quase todo mundo já tem destino para ele. Só que quando a gente pergunta se as pessoas se planejam antes, né, para saber o destino desse dinheiro, uma quantidade menor, 74% só diz que sim. Vamos começar a falar sobre planejamento. É importante ter em mente que, apesar de um dinheiro que quem trabalha com carteira assinada sabe que vai receber todo ano ali, é importante planejar esse gasto? O planejamento ele é fundamental ao longo do ano e também no final do ano. Por quê? O 13º é um recurso que vem a mais em relação ao que os trabalhadores recebem ao longo do ano e ele tem uma finalidade importante para o orçamento familiar. Não só para as festividades, para os presentes, mas também para colocar eventuais dívidas atrasadas em dia e também se preparar para as contas de janeiro. Por quê? Após o 13º, vem janeiro com várias contas. Então nós temos IPTU, IPVA e outras contas que chegam geralmente no início do ano. Ter o planejamento ajuda a iniciar o ano novo com mais controle e conforto nas finanças. Quando nós perguntamos aqui o que as pessoas vão fazer, 70% disseram que prioridade pagar contas. 79% responderam comprar presentes. E contas de janeiro, IPTU, IPVA, matrícula para quem tem escola particular, 78%. Lembrando que, óbvio que as pessoas podem usar o mesmo 13º para fazer mais, né, de uma coisa. Por isso que esses números não fecham, não batem. Mas na ordem de prioridades do orçamento familiar. Então a gente fala de planejamento. Coloca na mesa ali o que se tem, né, para pagar, quanto vai receber. Depois desse planejamento, qual é a ordem de prioridade do ponto de vista estratégico para não começar o ano com dívidas ou com problemas? Excelente pergunta. A prioridade na hora de ter um planejamento e um orçamento para as famílias é o pagamento de contas atrasadas. E por quê? Muitas dessas contas elas geram restrições e essas restrições elas acabam impactando o consumo, o endividamento, o financiamento que elas também vão precisar no futuro. Então conseguir colocar em dia as contas atrasadas certamente é a prioridade. E depois disso, colocar também como prioridade as contas de janeiro. Por quê? Essas contas elas são importantes e elas são essenciais para o dia a dia das famílias. Então, atrasar essas contas acabam tendo aí impactos significativos ao longo do ano. E aí, por fim, não menos importante, também reservar uma parte para as festividades, para os presentes. Agora, por que é importante trazer essa priorização? Porque senão a gente inverte. Começa com os presentes e nunca sobra recurso nem dinheiro para pagar as contas ou principalmente colocar aquelas atrasadas em dia. Dessas contas atrasadas, a gente sabe que tem umas que são mais graves que outras do ponto de vista de preço dessa conta, né, de juros. Essas de juros mais altos são a prioridade? Da prioridade? Exatamente. As contas bancárias, as de financiamento, empréstimo, são aquelas contas crédito rotativo do cartão de crédito, empréstimo pessoal, cheque especial, são aquelas contas que rapidamente elas acabam com o orçamento das famílias. Então, quando as famílias geralmente entram em atraso nessas contas, em 6 meses elas não conseguem mais operar no sistema bancário e nem mais conseguem também utilizar o sistema bancário para novos empréstimos, financiamentos, porque os juros são muito altos. Então, essas contas elas são prioritárias. O outro grupo de conta também prioritário, nesse caso, são as contas que geram restrições no nome. E aí a gente pode considerar também aquelas contas do dia a dia, conta de água, conta de luz, que tem um impacto ali no fornecimento de serviços essenciais. Então, essas contas elas precisam estar no orçamento e elas precisam ter esse cuidado em termos de recursos, em termos de aplicação do 13º, principalmente se elas se encontram atrasadas.
E aí depois certamente a gente tem aí outras listas de prioridades e não vai faltar aí para os presentes e para as festividades, mas tem que ter o planejamento. Para presentes e festas, o planejamento também é importante do ponto de vista de eu vou gastar quanto, né, para presentear o marido, a mulher, o filho, o pai, a mãe, ou de repente não faz essa conta e vai para o comércio ou vai para a internet e vai comprando, 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 e aí o 13º nem dá para pagar. Muitas famílias acabam incorrendo no erro que acham que para festas, para presentes não precisa de planejamento. E aí está o risco. Os gastos supérfluos são aqueles gastos que mais prejudicam as contas essenciais. Muitas vezes as famílias não conseguem honrar contas essenciais como de água, luz, telefone, internet e até mesmo seus financiamentos, porque aqueles gastos supérfluos que aparentam ser inocentes e de baixo impacto, quando a gente soma no final do mês, eles roubam ali boa parte do orçamento. Então, o planejamento nesses gastos para as festividades e presentes é essencial, porque você consegue ter uma ideia de quanto gastar e o limite, né, que você pode ter aí desse gasto. E isso, no final do dia, é importante porque muitas vezes, quando a gente fala em valor, em termos de presentes, a questão da simbologia é muito mais importante do que o valor no final. E o planejamento ele consegue ajudar muito você a reduzir se você tem menos recurso para aquela finalidade. Josso, nós fizemos uma pergunta sobre o impacto, quão significativo é desse dinheiro no orçamento dessas famílias. A maioria, né, 7 em cada 10 responderam que sim. Nós que temos uma população, pelo menos na sua maioria, com orçamento apertado, né, quando não insuficiente, esse 13º, esse dinheiro a mais, ele muda a situação de um ano para o outro. Obviamente não a situação econômica da família, mas assim, alivia essa conta atrasada, alivia esse aperto sendo arrastado ao longo do ano? Certamente, o 13º, num país onde a gente tem ainda muita desigualdade social, onde você teve uma perda de renda nos últimos anos por conta da inflação, ele traz um alívio momentâneo, mas ele traz. E é nesse momento que as famílias precisam se atentar e aproveitar desse alívio para de repente se planejar melhor para o ano seguinte. Então esse recurso adicional que chega com o 13º, ele pode ser bem utilizado e pode trazer aí um 2024 melhor, principalmente se bem utilizado. Perguntamos se vai sobrar e se sobra a investimento. Aí 91% disseram que não. Tudo bem não sobrar ou é para sobrar? Tudo bem não sobrar. No final do dia, a gente tem que ter uma priorização daquilo que é importante para o orçamento das famílias, né? Então, muitas famílias investem, mas têm dívidas que os juros são muito, muito mais altos do que alguns investimentos e isso acaba não tendo ali um sentido, né, em termos financeiros. Então, o investimento, ele é importante e precisa ocorrer também no orçamento familiar, mas de uma forma mais distribuída ao longo do ano. Então, o 13º, ele é um recurso que para as famílias, principalmente que tem mais restrição, ele vem muito mais com um alívio do que um recurso para investir. Para investir, a gente tem o ano inteiro para pegar uma parcela, criar ali uma disciplina, que mesmo que sobre pouco, a disciplina é o mais importante. E aí o 13º, nesse caso, ele pode também ter uma destinação para isso. Mas ele em si não tem importância para fins de investimento e muito mais para fins de alívio, de trazer um fôlego financeiro e principalmente um ano novo melhor para aquelas famílias que tiveram aí 2023 mais apertado. Aproveitando que estamos falando sobre compras de fim de ano também, a pergunta é: pago à vista, choro desconto, parcelo, dilui? Sempre que possível, pedir desconto num pagamento à vista é a melhor opção. Não havendo essa opção, o parcelamento sem juros é uma segunda melhor opção e aí o parcelamento com juros precisa analisar não só a parcela caber no bolso, ela também que tem uma análise dos juros que são cobrados, ou seja, se a gente tem ali uma incidência de juros altos, hoje, quando a gente olha os juros na economia, uma taxa de juros ao mês de 2% no empréstimo para consumo de itens, né, do dia a dia,
é uma taxa alta. Então, nesse caso, precisa avaliar se essa taxa de juros, além de caber no bolso, não vai prejudicar o orçamento ou até mesmo o consumo no futuro. Então, esse cuidado é importante. Mas o principal, conseguindo pedir desconto à vista, podendo pagar à vista, é a melhor saída. A mesma lógica para IPTU e IPVA? A mesma lógica, até porque o IPTU, o IPVA, muitas vezes já vem com essa atratividade, né, de você conseguir ter ali um bom desconto. Naquela lógica do investimento, às vezes rende muito mais do que você pegar aquele recurso e aplicar. Você tendo esse desconto ali no início do ano com o pagamento à vista desses impostos, né, tributos que são essenciais também. Maravilha. É planejar para diminuir o aperto ou não passar mais aperto. Exatamente. O planejamento ele tem uma função essencial. Menos aperto é mais alegria, mais bem-estar para as famílias, porque infelizmente o aperto, o endividamento, a gente tem um Brasil hoje de super endividados que prejudica muitas vezes até outras relações familiares. Então o planejamento ele é importante nesse caso e certamente mais planejamentos, menos aperto. Saúde financeira e emocional, né, professor? Exato. Saúde financeira afeta muito a saúde emocional. Maravilha. Obrigado pela entrevista. Fica a dica para quem vai receber o 13º, para quem não vai receber também, mas vai gastar, tem conta para pagar, tem presente para dar, planejamento. Até a próxima.